Imagine construir a infraestrutura do seu vizinho por mais de 40 anos, injetar trilhões na economia dele, erguer seus aeroportos, hospitais e ferrovias e no final descobrir que os filhos deste vizinho estão sendo ensinados na escola a odiar você. Isso não é ficção, é história real, complexa e quase secreta da relação entre o Japão e a China nas últimas 4 décadas. Entre 1979 e 2022, o Japão enviou uma quantia astronômica de dinheiro para a China, cerca de 3,6 trilhões de ienes. Sem esse dinheiro, o milagre econômico chinês que conhecemos hoje teria demorado décadas a mais para acontecer. Mas por que o Japão fez isso? Por que a China aceitou? E por que hoje essa história é tratada com tanto tabu e ressentimento por Pequim? Neste vídeo nós vamos abrir os arquivos dessa história e entender o início, o meio e o fim do maior e mais contraditório projeto de ajuda econômica do mundo moderno. Se você gosta de geopolítica e de história que os livros comuns não contam, já clica no botão de curtir e se inscreva no canal. Para entender o início dessa dinastia de dinheiro, nós precisamos voltar no tempo. A relação entre a China e o Japão do século XX foi brutal. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o exército imperial japonês cometeu atrocidades devastadoras em solo chinês. Vilas inteiras foram destruídas e milhões de chineses perderam a vida. Quando a guerra acabou, o Japão estava devastado pelas bombas atômicas e a China mergulhou em uma guerra civil que colocou o Partido Comunista no poder. Por quase 30 anos, os dois países sequer conversavam. Mas tudo mudou em 1972. A China de Mao Tse-tung precisava sair do isolamento global, e o Japão precisava de um parceiro de comércio. Eles decidiram reatar as relações diplomáticas. Aqui acontece o primeiro checkmate. Pelas leis internacionais, a China tinha o direito de exigir do Japão bilhões de dólares em reparações financeiras pelos crimes de guerra. Mas Mao Tse-tung, em um movimento puramente estratégico, abriu mão dessas indenizações oficiais. Ele sabia que o Japão, que já estava se tornando uma potência rica, não pagaria aquilo facilmente e isso travaria a diplomacia. Anos depois, em 1978, Deng Xiaoping assume o controle da China e inicia a abertura econômica. Ele visita o Japão, anda no trem-bala japonês e percebe o quão atrasada a China estava. Ele vira para os líderes japoneses e diz abertamente: "Nós somos um país pobre e precisamos da ajuda de vocês." O Japão entendeu o recado. E em 1979, o governo japonês cria o Programa de Ajuda Oficial ao Desenvolvimento para a China. Não era chamado de reparação de guerra, mas todo mundo nos bastidores sabia que era uma forma polida do Japão pagar sua dívida histórica e moral com o povo chinês. E o volume de dinheiro foi avassalador. Ao longo de 42 anos foram cerca de 3,66 trilhões de ienes. Para você ter uma ideia do impacto, o Aeroporto Internacional de Pequim, capital, financiado pelo Japão. O porto de Qingdao e o sistema de esgoto de Xangai, dinheiro japonês. O Hospital da Amizade China-Japão, um dos mais modernos do país na época, doação japonesa. Na década de 1980, quase 20% de todo o fundo que a China usava para construir infraestrutura vinha de Tóquio. O Japão enviou engenheiros, tecnologia e maquinário para ensinar a China a ser uma potência industrial. Mas aqui uma verdade técnica que muitos vídeos da internet ignoram. A maior parte desse dinheiro, cerca de 3,3 trilhões, não foi doação, foram empréstimos. Empréstimos com juros extremamente baixos, menos de 1% ao ano, e prazos longos. E a China pagou e continua pagando esses empréstimos de volta. O último centavo está programado para ser devolvido ao Japão em 2047. O Japão também lucrou com isso? Claro! As empresas japonesas como Sony, Toyota e Panasonic ganharam um mercado gigantesco e mão de obra barata da China. Se o Japão ajudou tanto a China a se reconstruir, por que existe tanto sentimento anti-Japão por lá até hoje? A resposta está na política interna chinesa. Durante os anos 80, o governo de Pequim deliberadamente escondeu a ajuda japonesa da sua população. O cidadão comum que usava metrô de Pequim ou ia a um hospital moderno não fazia ideia de que aquilo vinha do fundo japonês, porque a mídia estatal omitia a informação.
O governo comunista não queria admitir que dependia do antigo inimigo capitalista. Mas o grande ponto da virada acontece em 1989, após os protestos da Praça da Paz Celestial. O Partido Comunista Chinês viu sua legitimidade ameaçada pelo desejo dos jovens por democracia. Para unir o país sob a bandeira do partido, o governo lançou a campanha de educação patriótica. O foco central dessa campanha nas escolas passou a ser a humilhação histórica da China pelas potências estrangeiras, principalmente o Japão. Os livros didáticos chineses foram reformulados para detalhar, ano após ano, as crueldades do Japão imperial. Embora a história em si seja real, o Japão de fato cometeu aqueles crimes, a narrativa foi desenhada para criar um inimigo comum. As crianças chinesas cresceram utilizando uma infraestrutura de primeiro mundo construída com a ajuda japonesa, mas aprenderam na sala de aula a manter o ressentimento e a desconfiança contra Tóquio moderno. Nos anos 2000 a 2010, isso explodiu em protestos violentos na rua da China, onde lojas e carros japoneses foram destruídos por jovens nacionalistas. Chegamos ao ano de 2010. Um marco histórico acontece. A economia da China ultrapassa oficialmente a economia do Japão, tornando-se a segunda maior do planeta. Neste momento, a situação ficou insustentável. O público japonês começou a se perguntar: por que nós ainda estamos enviando dinheiro de ajuda para um país que hoje é mais rico que o nosso, que está construindo porta-aviões, expandindo suas forças armadas e nos ameaçando no mar da China? A pressão interna no Japão foi gigante. O programa de ajuda começou a ser cortado gradualmente até que em março de 2022, após exatamente 42 anos, o Japão encerrou oficialmente qualquer ajuda financeira ou técnica para a China. Hoje, o que resta é um legado agridoce. Por um lado, o dinheiro japonês cumpriu seu papel de reerguer a China das cinzas e integrá-la à economia global. Por outro lado, falhou miseravelmente em criar uma relação de amizade e paz entre os dois povos. A China se tornou uma superpotência, quitando suas dívidas financeiras, mas mantendo a ferida histórica bem aberta. E essa é uma das maiores ironias da história econômica moderna. Um país financiando silenciosamente o crescimento do seu maior rival geopolítico.